começar no slide 2 com a nossa introdução. O livro é o caderno 2 de matemática, as páginas são 22, 23, 24 e 25. E o nosso tópico é a matemática das cidades, onde vamos estudar sequências numéricas crescente, decrescente, ordem e sequência. Olha a menininha aí. Hoje vamos estudar sobre sequências numéricas, ordem. Observem aí essa imagem dessa menina. Ela tem várias figurinhas e ela quer organizar, ela quer colocar em ordem essas figurinhas. De que forma ela pode fazer isso? Por cor, por tamanho, por nome. Ela vai organizar de alguma forma, que é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. O que significa ordem? Vamos à resposta? É uma sequência organizada seguindo uma categoria de números, letras, nomes, objetos, histórias, filas e etc. Ou seja, é tudo aquilo que eu vou organizar, aquele objeto, aquele nome, aquelas letras que eu quero, ok? Observe a imagem ao lado, nosso primeiro exemplo aqui, ó. Apareceu os dominós empilhados em ordem numérica de 0 a 6. Olha que legal. Tá tudo organizadinho, bem bonitinho, representando o quê? Os números, né? De 0 a 6. Aqui é um exemplo, né, de uma sequência organizada. Ordem, está numa ordem sequenciada aí, bem organizadinho. Em muitas situações, podemos encontrar filas formadas por pessoas. As filas servem para ajudar na organização do atendimento a essas pessoas ou na entrada delas em algum local. Vamos agora ao segundo exemplo para vocês entenderem melhor. Olhem aí a imagem que apareceu. É uma imagem já conhecida de vocês, não é verdade? Lembra que a tia já falou dessa turminha aí? A professora organizou um passeio para fora da escola, aí na qual ela organizou eles em ordem em uma fila. Aí ela colocou o Francisco, que é o cadeirante, né, como primeiro, a Keiko em segundo, o Vitor em terceiro, a quarta Ana e os outros coleguinhas, quinto, sexto e os demais que ainda continuam na filinha aí. Então, aqui é um outro exemplo, né, de organizar, por meio da fila, as crianças. Só que agora a tia vai falar com vocês ordem e sequência, mas por meio dos quadrinhos, a historinha em quadrinho. As ordens são muito importantes para as diversas situações. Acompanhe a história em quadrinhos e veja se é possível entender o que está acontecendo. Agora o nosso terceiro exemplo. Olhem a imagem, que legal! A história em quadrinho, ela está nos contando, né, passo a passo do que está acontecendo. Então, toda a história em quadrinho, ela tem começo, meio e fim. De que forma, por número, eu posso fazer essa sequência, essa ordem aí? Pergunto para vocês, qual seria, né, se eu tenho 4 quadrinhos, então eu vou numerar de 1 a 4. Então, qual seria o primeiro quadrinho que inicia essa historinha aí? Qual seria? Ele plantando o quê? As sementes, na verdade? Então, nesse quadrinho aí seria o número 1. E o segundo quadrinho? Quando a semente começou a crescer e ele começou a regar. Então, seria o número 2. Qual seria o terceiro? Quando a plantinha já cresceu mais um pouquinho, né? Então, vai ser o número 3. E o final da história é quando ela já se transforma em uma árvore bonita, né? Que é a macieira. Vai ser o número 4. Olha que legal. Isso aqui é outro exemplo, né? De ordem de sequência. Eu posso organizar essa historinha em quadrinho assim. Eu tenho que observar qual vai ser o começo, o meio e o fim da história. Lembra que a tia já explicou? Então, nesse caso, o início da história é quando ele começa a plantar, né, as sementinhas. O meio da história é quando a semente começa a crescer, ele rega e depois ela cresce mais um pouquinho. Então, o meio da história seria o número 2 e o número 3. E o
fim da história é o número 4, quando ela já cresce, já se transforma em uma árvore bem bonita. Agora a tia vai falar com vocês sobre sequência numérica crescente, ordem crescente, tá? O que significa? É tudo que estiver organizado do menor para o maior. Vamos ao exemplo? Primeiro exemplo aí, olha aí a imagem. Ordem crescente, sequência numérica crescente, é quando eu tenho uma organização do menor para o maior, que é nesse caso aqui o menininho. Tem aqui, olha, a representação dos números embaixo de 0 a 9. Ele está o quê? Subindo. Então, ele está indo do número menor para o número maior. É essa organização aí. Eu sempre vou do número menor para o número maior, ok? Eu subo. Vamos agora aprender a representação da ordem crescente, que é assim. Olhem lá. Eu digo dessa forma: 0 é menor que 1, o 1 é menor que 2, o 2 é menor que 3, o 3 é menor que 4, o 4 é menor que 5, o 5 é menor que 6, o 6 é menor que 7, o 7 é menor que 8, o 8 é menor que 9. Olha que legal! Então, esse tipo, né, de sequência numérica crescente é quando eu estou subindo. Eu vou do número menor para o número maior. A tia agora vai mostrar para vocês outro tipo de ordem de sequência numérica, que é a decrescente. Decrescente. Vamos entender? É tudo que estiver organizado do maior para o menor. Já é o contrário. Vamos ao exemplo. Segundo exemplo, olha a imagem. Olha lá, agora já é a menininha que está o quê? Descendo. Da mesma forma que o crescente, vocês viram a representação dos números, o decrescente já vai ser o inverso, o contrário. A menina já vai o quê? Descer. Ou seja, a representação, a organização aqui vai ser do número maior para o número menor. Ela estava no 9, aí do 9 ela foi para o 8, do 8 ela foi para o 7, do 7 ela foi para o 6, do 6 ela foi para o 5, até chegar no número 0. Entendido? Então, sequência numérica decrescente, já eu organizo os números do maior para o menor. Aí, vamos representar agora, ó. Representamos a ordem decrescente assim. O 9 é maior que 8, o 8 é maior que 7, o 7 é maior que 6, o 6 é maior que 5, o 5 é maior que 4, o 4 é maior que 3, o 3 é maior que 2, o 2 é maior que 1 e o 1 é maior que 0. Vamos agora praticar. Eu quero ver se vocês realmente entenderam. Se preparem. Vamos escrever os números em ordem crescente. Olhem lá. Eu tenho aqui um trenzinho e tenho os vagões. O último vagãozinho começou com o número 6. Se é a ordem crescente eu organizo de que forma? Do número menor para o número maior. Eu vou subir, ok? Eu vou subir. Então, se eu vou subir e está no número 6, qual é o número que vem depois do 6 é maior que 6? Qual é o número? 7. Então, vamos subir. Então, vai ser 6, 7. Qual é o próximo número? 8. Qual é o próximo número? 9. E vai terminar onde? No 10. Ok? Então, aqui é uma ordem crescente. Vai do número menor para o número maior. Eu estou subindo. Agora, vamos escrever os números em ordem decrescente. Olha lá o trenzinho, né? Ele já está voltando. Então, se ele está voltando, decrescente já é como? Do número maior para o número menor. Está o número 5, não é verdade? Se está o número 5, eu tenho que descer, eu tenho que diminuir. Então, eu vou do número maior para o número menor. Qual é o número que vem antes do 5 e é menor que 5? O número 4.
Eu estou descendo, lembra? Então, vai ser 5, 4, depois do 4, qual é? Eu continuo descendo. Qual é o número que vem depois, antes do 4, que é menor que 4? 3, depois 2, depois 1. Olha que legal. Perceberam aí a diferença de um para o outro? Crescente, eu vou do número menor para o número maior, eu vou subir. Decrescente, eu já vou do número maior para o número menor, eu vou descer. Para terminar, só orientação das atividades relativas ao livro, tá? Que as atividades estão na página 24, 25 e 26 no livro. Essa foi mais uma videoaula de estudos. Espero que vocês possam estudar com atenção, com dedicação, prestando sempre atenção, tá? Ajudando o papai, quem for fazer com vocês. Tchau!